Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz, paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom, paz seja convosco, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado nesta noite de terça-feira abençoada que nos deu o Senhor Jesus. Estamos com mais um Café com Fé. Como você sabe, nós temos o programa também de entrevista, né? Semana passada a pastora Simone esteve aqui entrevistando a pastora Socorro. Uma semana eu entrevisto um pastor, um homem, e outra semana ela entrevista uma mulher, né? E hoje está conosco aqui nosso amigo, esposo da pastora Socorro, né? O pastor Pantoja. Pantoja é um amigo assim de muitos anos, né? Não tivemos muito contato na juventude, porque andávamos em galera diferente, né, pastor? Ele andava num pessoal, eu andava no outro, mas aprove a Deus, depois de convertido, depois de muitos anos, nos encontrarmos e fazermos a obra de Deus junto no bairro da Alvorada, né? Pastor Roberto, pastor Erivelton, pastor Antônio, todos que Deus salvou e libertou daquela época, daquela loucura da juventude. O Senhor salvou, transformou e não sei porquê, depois de todos esses anos, uniu novamente esse pessoal, essa galera toda, né? E agora nós estamos indo levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, pastor Pantoja, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao Café com Fé. Boa noite, pastor João, a paz do Senhor Jesus. Eu vou botar um pouco da minha história, né? Mas primeiramente eu quero agradecer a Deus por esse momento, né? Que Deus nos proporciona e que nem o senhor falou, né? Passou um filme assim, de repente, porque a gente há muitos anos atrás, naquela loucura da juventude, né? Bebendo, fumando, aquela coisa toda, uma vida muito agitada, que eu vou contar, né? Mas hoje, como que Deus faz, né? Que nem o senhor falou. Hoje eu estava também olhando, todos nós, o pastor Erivelton, o pastor Roberto, né? Todos nós agora unidos, né? Fazendo a obra de Deus. Deus trouxe um de cada canto e unido, um de cada canto, e estamos aí, né? Pregando esse evangelho que liberta, né? Esse evangelho que salva, né? Esse evangelho que nos alcançou, né? E agora temos a missão de alcançar outras pessoas. Deixa eu ler um texto aqui, pastor Pantoja, para nós iniciarmos a nossa conversa, o nosso bate-papo. E você já pode entrar e compartilhar, tá bom? Você nos ajuda. Pastor, eu gostei da entrevista, gostei da mensagem, gostei da palavra, gostei do programa. Então você nos ajuda, você compartilha, você se inscreve também no nosso canal no YouTube, Café com Fé, com o pastor João Pinheiro. Você entra aqui no nosso Facebook, também vai ser transmitido pelo Facebook, pastores no plural, João e Simone, tá bom? E também lá no Instagram, PR João Pinheiro. Você entra também no Instagram e nos ajuda, compartilhe, se inscreva, divulgue esse trabalho que Deus tem nos levantado para fazer. Deixar um texto aqui da palavra de Deus, pastor Pantoja. Livro de Números é uma afirmação aqui do profeta Moisés a respeito do poder de Deus e da graça de Deus. Então, Números capítulo 23, verso 18. Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Glória a Deus. Talvez, pastor Pantoja, esse seja um dos motivos pelo qual nós estamos aqui, né? O senhor, as pessoas dizem que é errado perguntar a idade, mas de homem não tem esse negócio não, né, pastor Pantoja? Não. O senhor tem 56 anos, pastor Pantoja, é 4 anos mais velho que eu, quer dizer, daqui a um mês praticamente eu estou completando 53 anos de idade, né? Estamos quase na mesma idade e aceitamos Jesus praticamente no mesmo tempo. Verdade. Sou
pode nos dar uma rápida passagem aí da sua vida, da participação no mundo, daquilo que... porque Deus permite para que nós venhamos ter experiências para que nós possamos hoje pregar para quem precisa. Como foi a sua vida até conhecer Jesus? Com quantos anos? Conheci Jesus com 26 anos. 26 anos. Então, como era a vida do Pantoja até 26 anos de idade antes de conhecer Jesus, professor? Pastor João, meus pais, eu era muito criança quando foi para Alvorada, né? Cidade das Palhas, é um bairro que eu gosto muito, tenho muitos amigos lá, né? Andei muito na minha infância por lá, na juventude, bebendo, fumando e aprontando, né? E essa época da Alvorada, a gente pegou a adolescência e eu digo assim, os pais trabalhando, né? E às vezes o jovem como hoje fica meio vulnerável. O senhor veio para Alvorada com quantos anos, pastor? Bem novinho, acho que 2 anos, por aí. Era criança ainda, Era criança mesmo ainda. E aí crescendo na Alvorada com os pais, tudo, né? E aí, lá com 16 anos, 15, 16 anos, os pais têm que trabalhar e tudo. E eu me lembro que a gente vai ficando vulnerável, jovem, né? E vai pra cá. Como dizia minha avó, ficando solto, né, pastor? Solto, exatamente. Vai pra cá, vai pra ali. E aí, quando eu percebi, eu já estava fumando, né? Já estava bebendo, né? Aquelas companhias, aquele jovem todo. E por ali a gente vai se envolvendo no mundo, né? A gente vai ficando sem limite, né? Os pais pensam uma coisa, mas a gente está fazendo outras. E aí eu fui crescendo naquele ritmo, naquela coisa toda, vendo muita coisa, porque na época o bairro da Alvorada era periférico, né? E você vai vendo muita coisa. Vai vendo quem rouba, quem não rouba, que é aquele negócio todo. E aí a gente vai convivendo com tudo aquilo. Todo mundo se conhecia praticamente. Todo mundo se conhecia, né? E aí chegou um tempo, né? Que já, depois daquela agitação toda, eu fui ouvindo de que, por exemplo, o pastor Iveldo se converteu, um homem que, né? Totalmente largado na droga, depois do Alberdão, né? E aí Deus foi alcançando vidas, né? E eu estou atenado do que está acontecendo, né? E ainda naquela vida de... Os caras estão virando crentes, né? Aquela vida de bebedeira ainda, de cigarro, aquele negócio todo. Aí foi o Toninho, né? Nosso irmão Toninho. Se converteu o irmão Toninho. Aí, quando eu penso que não, o Toninho bate na minha porta lá, né? Já com a Bíblia na mão, veio pregar a palavra. Mas eu passo contigo aqui, Clóvis, né? Ele me chamava de Clóvis, da morada, se eu conhecia o Clóvis. Eu vou passar contigo aqui domingo, para ver se tinha um culto e tal. E tá bom. Mas só que antes de chegar eu fugia, né? Fugia pra bebedeira, pro cigarro, aquela coisa toda. E foi as 3 vezes ele foi lá. E eu fugi. Mais uma vez, pastor João, eu estou lá, já tinha conhecido a pastora Socorro. A gente está lá no Eldorado, né? Bebendo, cigarro, aquela coisa toda. E só acredita que eu olhei assim, rapaz. Eu creio que o pastor também já estava orando, né? Com certeza. Por mim. E aí eu olhei assim para ele, me deu assim uma repulsa, né? Só comigo, eu vou para a igreja. Vou lá onde o meu amigo me convidou, né? Já era o efeito das orações do Antônio. Com certeza, né, pastor? O efeito. E aí, quando chegou próximo, eu falei para ela, vamos numa igreja evangélica que fica lá na Rua 1, né? Que era pastor José de Almeida, né? Pastor José de Almeida. Nosso paizão, na verdade. É verdade, nos ajudou muito, né? Ajudou muito jovem, né, aquele homem. Com conselho e com tudo. E aí, chegamos lá, quando o Antônio me viu, né? Aquela alegria, tudo. E aí assistimos o culto. E aí nós aceitamos Jesus, né? E aí foi uma transformação mesmo. Né? O senhor lembra qual foi o dia, pastor? Pastor João, eu creio que foi. Eu lembro que foi em 96, 98. 92? 32 anos. 92, né? Por aí, porque o senhor foi em 2000. Eu aceitei Jesus no dia 22 de novembro de 92. 92. O Erivelto aceitou um ano antes. Um ano antes. Nós fomos por aí. Por aí. Tudo desse meio, Antônio, Beto. Exatamente. Esse pessoal todo aí que andávamos juntos, né? Naquela juventude. Então, Deus alcançou todas essas vidas, né? E depois me alcançou também, né? Com o evangelho que liberta, com o evangelho que salva, né? E quando eu
prover desse amor, assim, a sua visão, né, do mundo, muda tudo, né? Você cria um novo pensamento, né? Pastor Pantoja, quais as dificuldades o senhor teve? Eu tinha muita dificuldade com o cigarro, né? A droga eu larguei logo, eu aceitei Jesus. No domingo, segunda-feira, eu não quis mais, eu não fumei mais mesmo, pronto, acabou-se. Né? E a bebida também. Mas o maldito cigarro me perseguiu por um bom tempo. É verdade. Então, qual foi a sua maior dificuldade? As amizades? Qual foi a sua maior dificuldade, assim, para largar alguma coisa que prendia? O que tinha, assim, que lhe prendia? Eu tentava lhe prender no mundão. Uhum. Foi uma luta muito grande, né, pastor João? Porque a gente, quando se volta para Deus, a gente tem, infelizmente, a gente tem que largar muitas amizades. A gente não vai deixar de falar nem nada, né? Mas a gente tem que se fortalecer primeiro, né? Para depois ir lá. Voltar lá, Eu me lembro que eu estava com 3 meses, pastor João, eu ia subir numa avenida, aí estava um pessoal, rapaz, esse pessoal quando me viu, começaram a chamar, levantaram um copo de cerveja, e rápido veio um pensamento da minha cabeça. Eu volto já aí, aí dei a volta no quarteirão e fui para casa orar. Porque se eu paro naquele momento, eu ainda não estava preparado, né? Eu estava continuando na fé, começando na fé, e então aquilo ali era uma tentação para mim. Se eu paro lá, eu tinha voltado a beber e a fumar de novo. Ia se envolver ali, né? Com certeza. E a minha maior dificuldade, eu falo sempre, como o senhor falou, é o cigarro. O cigarro não é brincadeira não. Pense num vício desgraçado. E eu, pastor Pantoja, eu chamava o pastor José de Almeida, que era o nosso paizão, e dizia para o pastor, ainda estou fumando ainda. Dizia, vai largando devagarzinho, vai largando. E eu acho que ainda passei aí uns 3 meses ainda na igreja, né, fumando um cigarrinho ali, fumando outro ali. E dali uns 3 meses eu acredito que com as experiências que você vai tendo, você vai se aprofundando através da palavra de Deus, né? Quando você ouve a palavra de Deus, você vai se alimentando. Então, eu vi um pastor pregando certa vez que nós somos um recipiente, pastor. Se ele está cheio de algo, não pode ter dois. Deus e o diabo não podem estar juntos no mesmo lugar. Então, quando a presença de Deus ela entra na tua vida, quando ela vai te enchendo, vai lançando, é a mesma coisa você pegar um copo sujo com água suja, você vai jogando água limpa dentro, aquela água suja vai saindo, daqui a pouco tem um copo de água limpa, totalmente limpa. Então a sua dificuldade foi essa. Meu pastor, aí o senhor já tinha conhecido a sua princesa, né? Já estavam juntos naquela época, né? Aí foi os dois, servia a Deus, ela foi depois, como é que foi? Eu fui primeiro, depois ela, né? Depois de pouco tempo ela aceitou Jesus. Aí começamos a caminhar, Congregavam lá com o pastor Almeida. O pastor Almeida, A gente foi morar na casa dela lá no Parque 10. Aí depois viemos de lá de trabalho congregar com o pastor José Almeida, né? Saí da casa da minha mãe, fomos para lá. E aí passamos muito tempo. Aprendi muito com aquele homem, né? Sempre tem uma palavra, um manso, né? Um humilde, né? E ali a gente foi crescendo na fé. Para jogar uma experiência, né? Com 3 meses, houve lá uma tribulação, rapaz, aí eu saí assim, sabe? E fui direto da tabela para colocar aquele cigarro. Uma experiência que eu tive, né? Rapaz, eu peguei aquele cigarro, que eu fumava na época antes, que era o caldo. Eu peguei aquele cigarro, quando eu coloquei na boca e acendi, meu irmão, pense no ferro. Foi uma coisa horrível do mundo. Bateu um arrependimento, eu fui para casa, dobrei meu joelho e eu disse, nunca mais eu provo esse negócio. Porque o corpo também tem um lado espiritual nisso aí, e o lado físico também, o corpo já está desintoxicado, já está limpo, né? Tá limpo. Então quando sente aquele cheiro, aquele gosto... Aí bateu o arrependimento, pedi perdão a Deus, né? Pelo aquele pecado. E aí a gente vai lutando, né, pastor Bruno? Porque o mundo vai te colocando em várias situações, né? Para servir a Deus não é fácil não. Mas nós temos a graça que nos sustenta, né? E aí a gente consegue caminhar a cada dia. Pastor Pantoja, o apóstolo Paulo, ele fala ao seu filho Timóteo, ele diz, desperta o dom de Deus que há em ti, né? Pastor Pantoja aceitou Jesus, teve essa passagem até os 25, 26 anos, né, no mundão e da loucura do mundo. E quando a gente vem para Jesus, eu gostava de cantar, né, juntava com os meninos ali dos franceses, e nós íamos lá para a banda do Tarumã, cantar pagode. Então eu já
era mais do lado da música. Sim. O apóstolo Paulo manda que quando nós aceitamos a Jesus, nós viemos despertar o talento que Deus deu em nós. Então, cada um de nós, quando chegamos na igreja, nós chegamos com algo a ser lapidado. Né? No caso, eu comecei ali tocando bateria, dos meninos tocando, já fui pro lado da música, cheguei até a gravar um CD há muitos anos atrás, 98, 99. Né? E pastor Pantoja, quando chegou na igreja, aceitou Jesus e começou a ter experiências com Deus. Aí descobre que o seu talento para qual área da igreja. A Bíblia diz que uns vêm para doutores, outros vêm para mestres, pregadores, pastores, presbíteros. Qual é o chamado pastoral que veio, que você tinha no coração o desejo? Pastor João, o primeiro desejo que veio no meu coração depois que eu descobri o Evangelho, né, que Jesus me alcançou, eu digo, o que veio primeiro no meu coração foi pregar essa palavra para os meus, né? De casa. De casa. Comecei a pregar para minha mãe, né? Ela não entendia muito bem, mas ao domingo eu ia lá, e disse, não é assim, tinha o Novo Testamento, né, que era distribuído. Eu sei, azulzinho, né? Isso. E ela pegava aquilo, que ela trabalhava no distrito muitos anos, e de domingo eu ia lá e tentava explicar para ela e tal, e eu ganhei aquela aula, né? Depois passei o Evangelho para meus irmãos, né? E a minha família toda foram, por último foi meu pai. O senhor foi a porta, na verdade. Foi. Porque, pastor João, quando Deus, ele revela a sua salvação a um da família, é porque ele tem um objetivo em todo, né? Então aquilo ali é uma porta, né? Então eu fui primeiro na minha família e passei para meus irmãos, né? E aqui, sabe o que eu acho interessante aqui? O senhor começou a cumprir uma missão que Jesus deu aos seus discípulos. Exato. Eu acho que até mesmo sem saber. Sem saber. Se você, hoje, com o entendimento que nós temos hoje, o pouco de conhecimento que nós temos, nós já entendemos, eu entendo o seguinte, na salvação, nas libertações que Jesus fez na vida das pessoas, o que ele dizia? A mulher samaritana, ela foi pregar para o mundo? Não. Ela voltou para pregar para os seus. Né? Aquele demoniado gadareno, quando ele foi liberto, ele, Senhor, eu vou te seguir. O Senhor disse, não, vai para a tua casa primeiro, prega para os teus. Então, isso também aconteceu na minha família, né? Porque também eu fui à porta, não tínhamos evangélicos na família também. Então, quando aconteceu da minha salvação, né? Inclusive no dia do testemunho, né? O João cheiroso vai testemunhar e lotou a igreja, foi aquele negócio todo de gente para ver, os familiares foram lá para ver se era verdade. Então, nós sem querer, dirigido pelo Espírito de Deus, mas sem intenção, já tínhamos o desejo de levar esse evangelho para a família, né, pastor? Com certeza. E eu lembro que quando eu tinha essa oportunidade, né, depois eu vim ver que a minha função, meu chamado é pregar mesmo. Pregar o evangelho. Hoje eu prego na rua, eu prego dentro de empresa, onde eu tiver oportunidade eu falo de Jesus. E hoje eu estava dentro do supermercado, apareceu lá um senhor falando e tal, e eu comecei a pregar para ele. Né? Pregar a tempo e a fora. Exatamente, pregar a palavra mesmo, pregar o evangelho. Esse evangelho aqui, né, é o evangelho que liberta, que salva, né? Infelizmente, homens hoje, né, intelectual, quer interferir na coisa espiritual, né? É verdade. Pastor Pantoja, aí a nossa vida, é interessante que eu já ouvi o testemunho do Roberto, já ouvi o testemunho do Antônio, né? Já ouvi o testemunho do Oberdan, da Erivelto. Então, a narrativa é praticamente a mesma, né? Não tinha familiar para tomar conta, a gente foi para a rua. Exatamente. Então, a nossa história, ela é feita tipo de degraus, né? Aí o Senhor aceitou Jesus como Salvador, né? Aí já tinha o chamado, né? Já despertou no Senhor o chamado para pregar o Evangelho, ser um pregador da Palavra de Deus. Aí a Bíblia diz que nós estamos cercados de testemunhas. As pessoas nos olham, nos veem, né? Eu, quando fui ser consagrado ao ministério, foi um pastor que olhou para mim e disse, rapaz, Deus me mostrou que você tem um chamado pastoral, né? E eu me coloquei à disposição e fui fazer a obra de Deus no interior do Amazonas. E como foi a descoberta, né? Alguém chegou para o Senhor e revelou, mostrou
pastor Pantoja, o senhor tem chamado pastoral e eu vou lhe consagrar, pastor. Pastor, antes disso, né, ali na bispa, né, lá na igreja Caminho da Vitória, né? Na Bispa Francisca. Lá na Bispa Francisca, né, onde nós estamos hoje, né? Já conheci ela já há muito tempo e conheci ela num momento difícil, né? E eu quero aqui lançar um desafio aqui, viu, Bispa Francisca? Eu quero a senhora sentada aqui também para dar um testemunho, para trazer uma palavra. A senhora está sendo desafiada a vir aqui. É um lugar humilde, mas vai ter um prazer, uma honra de recebê-la, porque a senhora é uma grande mulher de Deus. Continue, pastor. Pois é. Só voltando um pouquinho atrás, pastor João, eu conheci a Bispa Francisca, na época era pastora, um momento difícil, né? Que eu estava um momento seu difícil. Difícil, que eu tinha afastado, né? E conheci ela, e orou muito por mim, deu uma palavra, tudo, né? E foi ali que eu conheci ela. Depois fomos congregar com o pastor Tavares, né? E lá ela saiu, nós ficamos. E lá foi como vendendo a casa da morada, que era herança, e fomos para outro lugar. E agora, por mania do destino, né? Estamos lá de novo. Destino, né? Do Espírito de Deus. Do Espírito porque de Deus. O crente não anda por destino, ele anda pela direção do Espírito de Deus. Né, então tudo é Deus que. Né? Então eu estava lá uns 3 anos atrás no culto, e foi um pregador lá e falou para mim, né? Você tem um chamado para pregar a palavra, um chamado de pastor. Só que esse ofício, essa posição de pastor, para mim, eu sempre olhei assim como uma coisa muito séria, né? Muito séria. Muito séria. Também não falei nada, fiquei na minha, não querendo muito, né? Mas Deus ele vai trabalhando, né? Quando isso acontece, pastor Pantoja, eu não sei se aconteceu com o senhor, mas comigo aconteceu quando eu ouvi alguém dizer isso para mim. Primeira coisa que eu fiz foi uma análise na minha vida e disse: eu não tenho condições. Exatamente. Não é verdade? É verdade. Então eu olhando para mim, eu digo: meu Deus, isso aí não é para mim não, o negócio aí é muito sério. Mas na verdade eu quero dizer para você também que nos assiste, que tem um chamado e está encostado aí. Tem um ditado popular que os crentes inventaram aí, que os crentes gostam de inventar as coisas, né? Tem um ditado popular que diz que Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. É verdade. Então, eu me achava na posição de não capacitado, e Deus nos capacitou, né? Capacitou o Senhor, e depois dessa revelação aí, pastor, quanto tempo veio a consagração pastoral na vida de você? Depois de 1 ano e pouco, pastor. Eu não estava nem esperando, né? E aí foi me chamado lá na frente, a Bispa Francisca me chamou, estava lá o apostolado, né, que é o presidente do ministério, e outros pastores. E aí eu me ajoelhei ali, mas não muito convicto da coisa. Mas eu estou lá ajoelhado, chorando, né, pedindo misericórdia. E aí vem um servo de Deus que eu nem olhei, né? E disse: não se preocupe, porque quem está te chamando sou eu. Glória a Deus. Aí aquilo ali me aliviou, né? Um recado desse, né, pastor? Eu fiquei mais aliviado. E aí depois, com o dia, com o tempo, você vai tendo a convicção de que realmente, né, é um chamado de Deus. Hoje eu tenho essa convicção que foi Deus que me chamou mesmo. E eu prego, amado, eu prego. Eu trabalho num ramo que está muito viciado, muita gente jogada na lama mesmo, na sarjeta. E eu prego lá para aquele povo, sabe? É um campo, na verdade, é um campo missionário. Porque nós, pastor João, nós temos essa experiência, nós passamos por isso. Nós vimos pessoas na lama, nós vimos pessoas envolvidas com a droga, pessoas acabadas, e nós temos, não tem como você não tem nem medo, nem receio de falar, porque, e nem vinha fazer medo, porque nós sabemos como é que funciona, como é que é a pessoa jogada nessa lama, né? E ali eu estou pregando, estou dando. Eu estou de moto, quando eu vejo ontem parei na esquina, tinha lá triste, oprimido, né? Eu disse: meu irmão, essa vida, rapaz, tu tem que largar, volta para Jesus, rapaz. Essa vida só está te trazendo problema, olha o teu físico como é que tá. Tu pega R$5 que tu cata latinha, vai para droga. Pega mais 5, tu passa o dia todo nessa ilusão, irmão. Tu nunca vai conseguir preencher esse vazio. Esse vazio só vai ser preenchido no dia que tu der um passo para Jesus, né? Não tem como. Então eu prego, meu irmão. São pessoas que estão à margem da sociedade, né? Está jogada, mas eu paro e falo, né? Tem pessoas que até julgam, né? Porque, pastor João, quando Jesus viu Zaqueu, né? Lá um homem baixo, né? Um homem que era cobrador de impostos, né? E
era rejeitado pela sociedade, né? Porque era considerado um traidor, né? Um traidor, um homem que roubava os impostos, aumentava os impostos, né? E sabe que o imposto sempre foi pesado para o ser humano. Mas Jesus disse, desce Zaqueu, que hoje eu vou entrar na tua casa, né? E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, muitos, né, murmuravam, o mestre de vocês entra na casa desse pecador, esse homem aí que rouba imposto, devia imposto. E Jesus, sabendo daquilo, né, disse, o médico não é para quem está sã, o médico é para quem está doente. Ninguém vai no hospital passear. Exatamente. Eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. E está aqui um homem, Zaqueu, ele disse, Senhor, se eu defraudei, se eu roubei, eu vou retribuir. E uma coisa que eu quero só acrescentar aí, para completar um pouco o que está dizendo, Jesus não mandou ele fazer nada, né? Nada. Ele mesmo. Por isso que Jesus falou, hoje entrou salvação nessa casa. Está aqui um homem que se arrependeu. Ele tinha se arrependido naquele momento. Era um homem de status, um homem que trabalhava para o governo, né, para o imperador, mas ali, quando ele teve um encontro com Jesus, ele sentiu que ele tinha defraudado, pecado mesmo, tinha desviado o dinheiro, mas houve um arrependimento naquela casa, né? Então, foi para isso que Jesus veio, né, meu irmão? Isso acontece, meus irmãos, quando a gente se aproxima de Jesus. Né? Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, tiveram algo na sua vida mudado, tiveram algo na sua vida transformado. Né? Agora há pouco, aqui, antes de começar o programa, nós estávamos conversando aqui na nossa sala e falávamos a respeito do José de Arimateia, né? Que até o sepulcro ficou famoso e aconteceu. As pessoas hoje, ao invés de visitar uma montanha, vão visitar um sepulcro. Por quê? Porque Jesus passou por lá. E aonde Jesus passa, ele transforma a situação. Aonde Jesus passa, ele muda a história. De anônimo, eu pregando um dia desse, pastor, e só abrir um parêntese, eu me lembrei da passagem bíblica onde a Maria com Jesus foram para ter Jesus e não tinha lugar na estalagem. Aí eu quero ressaltar para você, meu amigo, meu irmão que nos assiste, que participa conosco do Café com Fé. Olha só a grande oportunidade que o dono daquela estalagem perdeu, pastor Antônio. Hoje, as pessoas eram para ir visitar a estalagem dele. Ao invés de visitar a gruta onde Jesus nasceu, era para estar uma placa na frente do hotel, dentro da estalagem dele, aqui Jesus nasceu, oh glória, aleluia. Perdeu a oportunidade, pastor. Mas o pastor, o irmão Pantoja, né, não perdeu essa oportunidade, né, pastor? Não perdi. Quando chegou a oportunidade, abraçou e segurou. É verdade, pastor. Quando eu ouvi falar, né, porque parece que isso ligou ser uma expectativa, né, algo sobrenatural, né, quando você ouve falar de Jesus, né. Por isso que a gente, pastor João, a gente tem que, como você falou, hora e fora de tempo, a gente tem que falar desse evangelho. E só esse evangelho pode transformar a vida do homem. Né? A Bíblia diz aqui, com a sua permissão. Olha o que ele diz em Hebreu 2, 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus e depois pelos apóstolos chegou até nós? Então, se nós rejeitarmos essa palavra, esse caminho, como escaparemos da ira vindoura? Né? Não tem outra saída. Não tem outra saída, não tem outro escape para o ser humano, a não ser o Evangelho. Homens, com o decorrer do tempo, né, têm inventado muita filosofia, têm inventado seita, mas não se compare. Jesus falou que eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Era isso que eu estava falando para o senhor lá dentro do supermercado. Né? E o nosso amigo pastor Elivelto, ele sempre solta algumas palavras, daí eu guardo as coisas que ele diz, e sempre ele diz assim, a última palavra vem da boca de Deus, né? A palavra não vem do homem, não vem do advogado, a última palavra ela vem da boca de Deus. E como é que nós vamos escapar? Né? Um dia desse eu vi ele pregando outra frase que ele disse também sempre, meu amigo Elivelto, um abraço aí para o meu amigo Elivelto, pastor Elivelto. Para onde é que nós vamos, meu irmão? Né?
Se alguém hoje me oferecer uma droga para fumar, eu vou dizer, já fumei de tudo. Tudo que tinha de fumar já fumei, tudo que tinha de beber já bebi. Prostituição, já tive várias prostituições na vida. Então, não tem nada novo para nós. Tanto é que Jesus, pregando a palavra, teve um momento que a palavra estava dura demais, e os discípulos se aproximaram dele, disseram, mestre, o povo está indo embora. Maneira um pouquinho da palavra, que se você não quer ir embora também, não. Olha o que foi que os discípulos responderam para ele. Para onde nós iremos? Se só tu tens a palavra da vida eterna. Para onde nós vamos? Se não nos fortalecermos, né, e nos prepararmos, estudarmos a Bíblia, se pudermos estudar também, os estudos são bons, tá? Teologia afasta o homem de Deus, nada disso. Quanto mais conhecimento nós adquirimos, mais fortes nós ficamos para que possamos fazer a obra de Deus. Pastor, aí o chamado pastoral veio, só que ninguém pode ficar parado, né? Daqui a pouco vai chegar o momento em que o pastor Pantoja e a pastora Socorro vão assumir uma obra, ou não está nos projetos, nos planos, assumir um pastorado de uma igreja, está na frente do trabalho? Pastor João, a gente... É uma consequência, no caso. A gente sempre espera no Senhor em tudo, né? Se essa for a vontade de Deus, né? A gente temos que estar disposto, né? E nos preparar. Nos preparar. Enquanto isso, a gente está nesse projeto aí que vocês fazem, né? Que é muito bonito, né? Que é o culto de rua, né? E isso, a gente se via só no tempo que a gente aceitou Jesus, né? Era muito comum. Eu estava lembrando agora há pouco. Quando a gente saía nas ruas. E de lá para cá ninguém se via mais isso. Aí quando voltamos para congregar na Alvorada, que falando com o pastor Erivelto, né? Poxa, isso é muito bom, porque isso foi na época que eu conhecia Cristo, né? Que a gente fazia muito isso. Pessoas, outros ministérios faziam muito isso. E hoje ninguém se vê. Em Manaus ninguém se vê. E sabe o que nós estamos observando? Que tem se levantado outros grupos. Eu abro a internet aqui, eu fico olhando a vez com a pastora Simone, outras pessoas, né, pastor, estão se levantando, fazendo um café da manhã, fazendo uma sopa. Resgatando, isso, porque eu me lembro que naquela época saíamos ali, pastor Berdan, Erivelto, Antônio, saía ali, era o Carlos, era aquela moçada que era naquela época nós íamos para as esquinas das ruas pregar, carregar caixa de som, a juventude estava na rua, né? E o que me dá prazer, o que me dá alegria, pastor, é que Deus está trazendo de volta esse desejo da igreja sair das quatro paredes e ir em busca da alma que está lá fora. Já que não vem para a igreja, nós temos que ir lá. Até porque o ministério de Jesus, gente, ele começou e terminou nas ruas. Jesus não construiu nenhum templo. Não estou dizendo aqui que ninguém pode construir templo. Eu estou falando sobre ministério. O ministério dele começou na rua e terminou na rua. Pastor Pantoja, nosso tempo já se foi. Eu vou fazer algumas perguntas para o senhor e o senhor responde de raquetada. Pá! Aquilo que vem na mente, aquilo que vem no coração. Se eu perguntar que o senhor ama a pastora Socorro, o senhor vai gritar bem alto aí. Claro que sim! Ô Glória, ficou alegre ali. Pastor Pantoja, igreja. O que significa igreja para o senhor? Igreja é um templo, né, pastor João? A igreja é onde desde o começo foi construído para se adorar, né? Se adorar a Deus, onde o povo ia para congregar para adorar a Deus. Porque sem a igreja eu estou falando do templo, do templo, né? Que a igreja somos nós. Lugar de reunião. Isso, o templo é um lugar de reunião. Sem esse templo, fica difícil de a gente congregar, porque ali no templo onde a gente se reúne, glorifica a Deus, exalta a Deus. Às vezes você recebe uma palavra no púlpito, talvez você recebe uma palavra do irmão que está do seu lado, né? Um testemunho. Então tudo isso edifica, né? Edifica a nossa vida, edifica a vida do irmão. Então o templo tem que existir, né? Porque, pastor João, eu vejo pessoas que às vezes por decepção, olhando para o homem, se afastou do templo, né?
E aí disse, não, eu vou ficar em casa porque eu sirvo a Deus e não serve. Me afastei da igreja, mas não afastei de Deus. Isso, não serve. Mas na verdade se afastou, né? Se afastou, porque se você for observar, pastor, eu conheço pessoas que dizem que vai servir a Deus em casa e tudo. Você não consegue, meu amado, servir a Deus em casa. Porque você não vai conseguir congregar, você não vai deixar de congregar, você vai deixar de ler a palavra devagar. Daqui a pouco você pode observar, pastor João. A pessoa está passando com a caixa de latinha, está desviada, está lá no mundo de novo. Então, em casa você não consegue servir a Deus. É aquela história da brasa que tira do meio da fogueira. Exatamente, Ela vai esfriando. E, pastor Pantoja, batismo com o Espírito Santo, o que o senhor diria a respeito? O batismo com o Espírito Santo, pastor João, é algo que a gente tem que buscar, né? Porque é um poder. O que significa para o senhor, é necessário o crente ter na sua vida? É necessário ter o batismo. Porque os irmãos batistas, com todo respeito, eles creem no batismo, mas que outro interprete, né?